vídeo aqui eu vou contar como eu conheci o Uruguai e como eu aprendi a gostar, até mesmo das partes ruins do Uruguai. A primeira vez que eu fui ao Uruguai foi em 2017. Eu fui de carro, entrei por Artigas, pelo fundo do Uruguai ali, vim dando a volta. E eu lembro que a Folha de São Paulo tinha feito uma matéria sobre o corredor dos pássaros pintados. E naquela época eu não sabia, ou não tinha consciência, ou não estava claro ainda, de como a mídia gostava de receber dinheiro para falar bem das coisas, né? E de fato, eles pintaram o artigo sobre o interior do Uruguai, foi assim, fantástico, assim, incrível, né? Com as histórias e lugares para se parar e tudo mais. Só que você indo nos lugares lá depois, vocês viram que dava pra ver que eles tinham dado uma embelezada na história. E o interior do Uruguai é muito simples. Você pode dizer até pobre, de aparência pobre até. A gente ficou chocado com aquilo, né? Porque a gente não esperava, assim, tanta simplicidade, humildade e pobreza à vista, assim, né? Chegando em Montevidéu, foi bem interessante, foi bem legal. De novo, a primeira impressão que você tem quando você vai para o Uruguai é que tudo é mais velho, um pouco sujo, um pouco largado e caro, né? Um custo de vida mais caro que o Brasil. Muita coisa cinza. Dependendo do dia, se está nublado, é realmente cinza a cidade. Quando sai o sol, fica muito mais bonito, né? Eu lembro de ter percebido nessa primeira viagem, um fator foi muito interessante, foi que quando eu conversava com os uruguaios, eu tinha a impressão de que eles eram argentinos felizes. Isso é possível de existir no universo? Um argentino contente? Um argentino feliz? A impressão que me deu era uma paz muito grande, assim, um trato muito tranquilo, assim, com eles, né? Aquilo me marcou. Na minha segunda viagem, daí já com interesse de fazer residência, bandeira fiscal. Eu tava curioso, eu trabalho com fronteiras, né? Trabalhei muito com Portugal, Estados Unidos, e estava curioso para ver como é que ia ser essa fronteira. E como não era caro o processo, né, mesmo com escritórios locais não era muito caro, né? Eu falei, vamos ver como é que é, né? Já tinha dado toda aquela bagunça das eleições e tal. Então, meus sentidos aranha já estavam falando assim que precisava de opções, né? E assim foi. A gente foi em abril, fomos de carro de novo, eu e minha família. E o que me impressionou foi a cordialidade dos funcionários públicos do Uruguai. Policiais tranquilos enquanto fazia o processo, te tratando muito bem como pessoa. Eu olhei aquilo e falei, que povo é esse? Quem são esses caras? Eu que trabalhei com fronteira por tantos anos, né, estava acostumado às bordoadas do sistema americano, onde tudo pode ser um problema e tudo pode ser usado contra você e que infelizmente está hoje em dia tipo um episódio de Tropa de Elite ali, no tipo pede para sair 01, né? 01 desistiu, 01 desistiu. Fronteira americana tá bem estressante agora, né? Sempre foi, mas agora tá mais. E ver aqueles policiais ali praticamente convidando, te agradecendo por você estar ali, foi muito impactante. Então, eu vou contar aqui umas histórias aqui do que para mim agora é o melhor do Uruguai, que é o povo uruguaio. As pessoas às vezes vão procurar um lugar para viver, elas querem um iPhone barato, querem um carro barato, ou elas querem dizer para os outros que estão na Europa, que estão no primeiro mundo, que subiram na vida. Você não vai encontrar isso no Uruguai. Por outro lado, tem um povo aqui te esperando aqui que é realmente um povo ímpar. Todo povo, desde a pessoa mais simples até a elite, eu vejo uma congruência assim no sentimento de comunidade muito bacana, né? Então, a minha próxima experiência assim, que me marcou com o Uruguai foi que eu sempre ficava, enquanto estava construindo uma bandeira fiscal, conta bancária, essas coisas, né? Eu ficava nos hotéis ou Airbnb mais na parte nobre, daí eu falei assim, não, dessa vez eu quero ir na parte mais pobre, né, para ver como é que é. E de fato, eu aluguei um Airbnb, tava com ótimas notas, né? Eu cheguei nesse Airbnb que era mais pro lado da periferia ali do Montevidéu. Eu fui muito bem recebido pelo host, só que eles não moravam ali, era um prédio bem velho, um prédio sem elevador, bem velho. Tava limpo o apartamento, mas tudo era muito velho, né? Não tem problema. Fiz as coisas que tinha que fazer no centro, voltei para dormir à noite. E não é que tinha ácaro, tinha pó e ácaro no quarto tão forte, mas tão forte que eu tive que abrir a janela numa noite de inverno muito fria e só consegui dormir quando eu coloquei minha consciência no ar que vinha de fora. Foi uma noite muito ruim. Eu acordei de manhã, abri o Booking, primeiro hotel que apareceu ali com pelo menos algum bom feedback ali, peguei e já fiz a reserva, não tomei café, saí de manhã já fui direto no hotel, chegando lá, o Oxford Design Hotel, por sinal, fica na Cidade Velha. Eu não recomendo a Cidade Velha para quem viver no Uruguai, porque a Cidade Velha é só para turista e funcionário público, não tem vida no final de semana, sabe? Mas esse ficava na Cidade Velha, o Oxford, eu cheguei lá, fui atendido pela Maria Carolina,
que é gerente, que está lá até hoje. E eu expliquei a situação para Carolina, né? Falei, olha, eu passei uma noite difícil agora no Airbnb e tal, e eu preciso muito de um quarto, se eu queria saber, posso deixar aqui minhas coisas aqui já. Ela me atendeu muito bem e tal. E mais tarde, na hora do almoço, me ligou dizendo que eu já podia entrar no quarto, né? Quando eu chego no quarto, era um quarto com vista pro Mar del Plata, um jacuzzi só de vidro, só vidro, assim, muito limpo, muito arrumado. Eu agradeci a Deus naquele momento, falei assim, puxa, que dádiva, Senhor, né? Que bom que tá agora bem cuidado aqui, né? Tomei um banho longo, dormi. Não tive coragem de falar para a pessoa do Airbnb que eu tinha largado o Airbnb dela, né? Terminei a minha viagem ali, né? O que tinha que fazer. Normalmente eu fazia viagens de 2 dias para montar a bandeira, né? E devolvi a chave do Airbnb e voltei para o Brasil. Na próxima viagem não tive dúvidas, né? Falei, não, vou ficar no Axur Design Hotel, né? Reservei lá e tal, paguei o mesmo valor, pelo mesmo tipo de quarto que eu tinha pago antes, né? Eu chego lá, a Carolina tá lá, ela me recebe, me dá a chave do quarto, eu subo no terceiro andar e quando eu vejo, era um outro quarto, muito menor, sem vista, sem jacuzzi. Limpo, bom, mas muito menor, sem vista para nada. Eu desço na recepção e falo, Carolina, o que aconteceu? Esse quarto aqui tá diferente do outro. Ele falou assim, eu vi quando você veio outra vez, você ficou no quarto superior com vista pro mar. Aí caiu a ficha. A Carolina percebendo o sofrimento que eu tinha tido na noite passada, na noite anterior, aquela noite que eu tinha passado mal com alergia e tudo mais, ela me deu o melhor quarto que tinha no hotel para aquela noite. Ela nunca mencionou isso para mim. Ela nunca tentou dar uma vantagem ou tentar mostrar que não estava sendo legal. Ela simplesmente me deu o melhor quarto do hotel. Quando caiu essa ficha, não tive dúvidas, né? Paguei os $20 de diferença no quarto superior e trocamos de quarto, né? Para o mesmo quarto, por sinal. E mais tarde fiquei sabendo que a Carolina, eu fiz uma amizade ali e tal, como qualquer uruguaio, você começa a puxar papo, todos eles são muito gente fina. Eu fiquei sabendo que a filha dela tá vindo para Espanha, ela ia ficar sozinha, daí com os 7 gatos dela, mora na periferia de Montevidéu, vai trabalhar de ônibus todo dia. E quando eu perguntei por que ela não ia para Espanha, ela falou assim, para que morar naquela terra onde as pessoas não te dão um oi no elevador? Tem roupa barata, mas e daí? Foi muito interessante, assim, na América Latina se perceber, assim, um latino-americano que não tinha uma percepção de que a Europa, os Estados Unidos, era melhor do que o lugar onde ele estava. Aquilo foi bem legal mesmo. E assim foi, né? O Axur foi um bom momento para mim ali, né? Esse foi o primeiro de vários momentos, assim, de encontro com o povo uruguaio, onde eu consegui perceber que eles tinham um cuidado e um respeito ao próximo muito, muito aguçado, assim, muito bacana mesmo. São vários encontros, assim, que me fizeram me apaixonar por esse lugar. Uma segunda história bem bacana, assim, foi lidando com as imigrações. Eles sabem que eu sou gestor lá, eles sabem que eu trabalho com imigração. Normalmente as imigrações do mundo não gostam, né, de gestores, né? Mas eu fui lá tirar dúvidas e tal para os clientes e a pessoa me atendeu e tal. Um jovem, bem vestido assim, social e tal, mas não devia ter 25 anos. E eu comecei a tirar minhas dúvidas com ele. Ele foi respondendo e daí chegou um momento que eu fiquei quieto, assim, pensando se tinha alguma coisa mais para perguntar. E ele falou assim: se você tem mais uma pergunta, pergunte. Daí eu falei, não, se não for te incomodar, poderia me responder tal coisa? Daí ele falou assim, não, eu tô aqui para te ajudar, o meu trabalho é prestar serviço para você. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, quem são esses caras? Quem é esse cara? Quem é esse funcionário, esse funça aqui, de 25 anos de idade, que não deve ganhar $800 por mês, dizendo que ele tá aqui para me ajudar? Aquilo foi um choque cultural tão grande assim. E todos os clientes que eu tenho que resolveram morar no Uruguai têm um respeito muito grande pelo povo e se sentem em dívida por uma sociedade que pede muito pouco em troca. Claro, você tem que ser cível, né? Você tem que seguir as regras da sociedade, né? Mas não taxa territorialmente o Brasil, brasileiros, o que é fora do Uruguai. Ele é um imposto territorial como o do Paraguai, ou seja, tudo que você ganha de fora da pessoa física não é taxado. Se você for montar uma empresa no Uruguai, tem vários campos a 0%, 0,5%. Tem alguns que, se você for operar dentro do Uruguai, você tem que pagar imposto sim, né? Um imposto pesado, daí pode chegar a 40%. Mas quem ganha dinheiro de fora do Uruguai tem esse benefício que vai muito além dos 10 anos. E quem mora no Uruguai entende como funciona a parte fiscal aqui. E esse povo que não tem ojeriza
do imigrante. Eles veem os imigrantes mais pobres, como os venezuelanos ou cubanos, como pessoas que estão em exílio, que estão sofrendo. Embora esses imigrantes não fiquem no Uruguai pelo custo de vida, eles ficam só um tempo até arrumar a papelada e conseguir economizar em dólares, porque todo mundo tem conta em dólar aqui, né? E de fato, você vê aqui o McDonald's, só tem Uruguai trabalhando no McDonald's, né? O Uber, a maior parte é uruguaio. De vez em quando tem o venezuelano, o cubano, mas a maior parte é uruguaio. E quando você vai para Santiago, Chile, todos os motoristas de Uber quase são imigrantes, né? Então, um país que tem um firewall refratário à imigração, que é o alto custo de vida, mas o que você recebe em troca, né? Você ganha em troca, por enquanto tem sido uma experiência fantástica, uma comunidade muito positiva. O Uruguai é para qualquer um? Não, o Uruguai não é para qualquer um. Tem muita gente aqui que vai ficar olhando ou suja, ou pichação, grafite, e não vai querer ficar aqui. Mas se você entrar em contato com a comunidade, com a beleza do povo, o lado humano do povo uruguaio, provavelmente você vai se encantar também por esse país. Então, procure o teu lugar no mundo. Existem vários lugares, muita gente quer sair do Brasil agora. Saiba que sair do Brasil é mais fácil se você possui renda passiva online. Se você não tem renda online, você vai ter que começar do zero em outro país. Eu recomendo conversar com as pessoas conhecidas que moram nos países target, para você ter uma opinião sem preconceito, sem ser do ponto de vista de uma agência que está administrando, né, a imigração, para você ter o melhor feedback possível, o melhor mapa antes de você decidir por um país. E é isso. Desejo boa sorte a todos, um ótimo dia e agradeço ao povo uruguaio por todas as lições que me passam de humanidade a cada dia.